Os números inteiros, você vai pegar os números naturais e vai adicionar nesse conjunto os números negativos, que são opostos de cada número natural, tá? Então você tinha 0, 1, 2, 3, 4 quando a gente falou dos números naturais, agora você vai adicionar o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante, tá? Então, representando aqui para você, os números inteiros a gente usa a letra Z para representar, tá? A letra Z. E aí os números inteiros, ó, exemplificando aqui para você, você tem, por exemplo, aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0. E aí vem os números naturais, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Eu quero que você observe que agora eu coloquei reticências nos dois lados. Coloquei porque agora você vai ter infinitos números, tanto para cima como para baixo. Você tem infinitos números para os dois lados, tá bom? Então, no conjunto dos números naturais, você tinha o 0, que era o menor número natural. No conjunto dos números inteiros, você não tem o maior número inteiro e você não tem o menor número inteiro, porque esse conjunto ele é infinito para os dois lados, tá? Ainda dentro dos números inteiros, eu quero que você perceba o seguinte, ó. Todos os números naturais são inteiros, tá? Repare que esses números aqui, ó, são quem? Esses aqui são os números naturais, né? Então, você percebe aqui, ó, que o conjunto dos números naturais ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Ele é um subconjunto dos números inteiros, beleza? Ainda dentro dos inteiros, você pode usar algumas classificações aqui. Quais são os números inteiros não negativos? Os números inteiros não negativos são o quê? Ó, daqui para frente você tem números inteiros que não são negativos, certo? Aqui para trás é que estão os negativos. Então, os inteiros não negativos são 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, repare que os inteiros não negativos são basicamente o conjunto dos números naturais. E os inteiros não positivos? Só uma coisinha, os inteiros não negativos, nós simbolizamos eles por inteiros e a gente coloca esse maisinho aqui, ó, para representar que nós estamos falando dos não negativos, tá? Não são exatamente os positivos aqui, são os números não negativos, tá? Lembrando que o 0, ele não é positivo nem negativo. Como o 0 está incluído aqui, nós só estamos tirando os números que são negativos. O 0 está sendo mantido a princípio. Quais são os inteiros não positivos? Esses a gente vai chamar de Z-. Os inteiros não positivos, a gente vai cortar. Agora, quem que nós vamos cortar aqui, ó? Nós vamos cortar esses daqui, que são os positivos. Então, eu vou ficar com todo esse resto. Eu vou ficar aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e daqui para frente eu não tenho mais nada, tá? Então, esses são os inteiros não positivos. Eu tirei todos os inteiros positivos. Eu mantive o 0 porque ele não é nem positivo nem negativo. Agora, um detalhezinho, os inteiros negativos. Os números inteiros negativos, agora eu já represento assim, ó. Eu coloco menos, mas eu coloco um asterisco em cima para mostrar que eu estou tirando o 0. Porque agora eu estou falando só dos que são negativos mesmo. Eu vou tirar o 0 da minha ordenação, ó. Veja como eu vou ficar aqui, ó. E menos 1. Eu vou parar bem aqui, tá? Eu não vou colocar o 0. Repare a diferença entre esses dois, ó. A diferença entre esses dois é justamente o 0. E aí, para simbolizar que eu estou tirando o 0, a gente coloca esse asterisco aqui, tá bom? Então, esses são os inteiros negativos. Os inteiros positivos, você representa eles assim, ó. Você deixa o mais aqui embaixo e deixa o asterisco. Isso aqui, você só vai tirar, ó, o 0. Você vai chegar lá no primeiro e tirar o 0. Vai ficar com 1, 2, 3 e assim por diante, tá? E para finalizar, quais são os números inteiros não nulos? Os inteiros não nulos, qual um único número inteiro nulo? É o 0. Então eu só preciso tirar ele. Eu vou chamar de Z asterisco, porque agora eu estou só tirando o 0. E veja que esse conjunto dos números inteiros não nulos, ele vai ser aquele nosso primeiro conjunto lá de cima, ó. Menos 1, só que sem o 0. Então, do menos 1 eu já passo para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e assim por diante, tá?
Então essas são algumas classificações, aí, algumas subclassificações dos números inteiros.